vou estar explicando depois o porquê. E essa palavra gratidão, ela vem ao meu coração quando eu me lembro do Rema, sabe? Nós estamos concluindo. Foram 2 anos maravilhosos, não é verdade? E o que daremos nós ao Senhor? Lá no Salmo 116 fala, o que daremos nós ao Senhor? Por tão grandes benefícios que Ele teve feito a nós durante todos esses anos, não é verdade? Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez durante esses 2 anos. Eu agradeço a toda a equipe Rema, as nossas diretoras lindas e ungidas. Eu agradeço aos monitores que se dedicaram com tanto empenho e amor. Eu agradeço ao pessoal da cantina, da livraria, da tesouraria, da secretaria. Todos eles nos serviram com excelência. E eu creio que se o Rema hoje é bênção, é porque eles têm servido com excelência, sabe? Se eles não fossem excelentes, o Rema não poderia ser também, porque eles fazem parte disso. Agradeço aos nossos mestres que depositaram tantas coisas boas em nós, não é verdade? Eu agradeço a vocês, aos meus colegas, né, da turma. Eu creio que nós vamos nos encontrar, o Rema não está acabando, está só começando. Nós vamos trilhar caminhos diferentes talvez, mas a gente vai se encontrar ainda, eu creio, sabe? E um versículo que o Senhor colocou no meu coração foi o Salmo 133, que ele é um salmo pequeno, mas ele fala que na unidade o Senhor ordena a bênção. Então se nossa turma ela foi assim abençoada, o fruto disso foi a nossa unidade. Amém? Nós nos somamos quando os irmãos não podiam quitar as suas dívidas, quando a gente vê alguém assim mais triste, a gente ia lá abraçava. Eu creio que todo mundo fez um pouco disso aqui. Amém? E por falar nesse versículo que fala sobre unidade, eu não poderia deixar de lembrar de um casal que prega e que vive muito sobre esse versículo, que é a tia Joana e Marcos. Eles vivem esse versículo, sabe? Eles são inspiração para mim é uma honra tê-los como líderes. É uma honra ter. Eles são pastores da igreja. Eles são pastores da Igreja Verbo da Vida lá em Pirambu. Eu me associei a eles já tem um tempo, antes mesmo de lá ser uma igreja, era um Verbo nos Lares. E eu acredito na unção por associação. E desde que eu me associei a eles, a unção que tem grudado em mim, que flui da vida deles, é o amor. Desde que eu me associei a eles, eu nunca mais amei as pessoas da mesma forma, porque eu tenho aprendido da vida deles sobre o amor, sabe? E eu lendo esses dias um versículo, e quando meus olhos bateram nesse versículo, eu percebi que Deus estava falando a respeito deles. Tá em Colossenses 3,14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. E quando eu vi esse versículo, eu lembrei deles de imediato. A igreja de Pirambu permanece em harmonia e unida por conta do amor que exala de vocês. Amém? Bom, eu não poderia deixar de agradecer o motivo dessa bandeira hoje, além dela representar muito em relação ao meu chamado. É uma forma de agradecer ao homem de Deus que fundou o Rema nessa escola. Ele era um homem americano, ele é americano, e ele trouxe e ele expandiu essa visão, ele permitiu que essa visão Rema pudesse ser expandida às outras nações. Em agradecimento ao nosso querido apóstolo Bud. Ele foi para a glória em 2013, mas ele deixou um legado, e nós somos frutos disso, amém? Então eu quero honrar a vida desses 2 homens de Deus que são dos Estados Unidos e que fazem parte da nossa vida agora por conta do Rema. Amém? E o tema da minha ministração, eu confesso que não era essa de início, mas o Senhor ministrou meu coração nesses últimos dias. É bem fresquinho mesmo. Missões e você, tudo a ver. Eu quero que você diga isso para o seu irmão. Missões e você, tudo a ver. Amém? Agora eu quero que você ousadamente bata no seu peito e diga bem assim, ó. Eu e missões, tudo a ver. Aleluia. Veja só, lá em Marcos 16:15. Pode abrir se vocês quiserem, viu? Essa é a versão que eu trouxe, é da Bíblia Viva. Ela disse o seguinte: então disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo em toda parte. Amém? Amém. Quando Jesus fala isso, incluiu Aracaju, amém? Incluiu o Sergipe como um todo, seus interiores. Incluiu o Brasil, incluiu a América do Sul e também os continentes. Então, abrangiu todo mundo, realmente como a palavra fala. E em Mateus, ele também registra essa passagem e ele chama de a grande comissão. Está lá em Mateus 28:19. Então nós fazemos parte dessa grande comissão. Sabe por quê? Jesus disse aquilo aos discípulos. Quem aqui é discípulo? Amém. Amém. Naquele tempo, Jesus falou diretamente aos seus discípulos. Mas nos dias de hoje, Jesus continua falando. Amém. E qual é a forma que ele usa para falar para nós?
a sua palavra. Não é verdade? Então, se nós somos discípulos e temos a sua palavra, nós fazemos parte sim dessa grande comissão. Amém? E é justamente dentro desse tema de missões e também a respeito disso que eu venho nessa noite para falar a respeito de 2 tipos de pessoas. Nós com certeza nos enquadraremos em uma delas. Amém? Primeiramente, as pessoas, eu quero falar para você que acha que você não faz parte dessa grande comissão, que acha que missões não tem nada a ver com você, porque o Senhor simplesmente não lhe deu um chamado de ir a uma outra nação. Sabe, irmãos, vocês fazem parte disso sim. Amém. Ainda que você não tenha um chamado de ir, você faz parte disso sim. Amém. Sabe, nós temos irmãos que estão lá. E eles foram a lugares que nem eu nem você gostaríamos de ir, talvez. Mas eles estão lá. E nós temos o papel, nós que estamos aqui, como base para eles, por enquanto. Nós temos o papel de nos associarmos a eles segurando as cordas. Amém. E nós podemos segurar as cordas de 2 formas. Amém. Nós podemos orar por esses irmãos e nós podemos contribuir para que essa missão continue. Amém? Essa é forte, viu? No versículo... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escreve no tocante ao contribuir por missões. Lá em Filipenses 4, a partir do 15 ao 20. Eu vou tentar ser breve, mas esse versículo ele toca o nosso coração porque é Paulo agradecendo aos filipenses pelas ofertas que eles enviaram. Aleluia. Como vocês bem sabem, isso Paulo falando aos filipenses, como vocês bem sabem, quando eu levei o evangelho a vocês pela primeira vez, e depois segui o meu caminho, deixando a Macedônia, só vocês, os filipenses, se associaram a mim para dar e receber. Nenhuma outra igreja fez isso. Até mesmo quando me encontrava lá em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por 2 vezes. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa bem ganha que vocês terão em virtude dessa bondade. No momento, eu tenho tudo o que preciso e mais do que necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me mandaram quando o Epafrodito veio. Elas são um sacrifício de cheiro suave que muito agrada a Deus. E é Ele quem suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Agora, a Deus nosso Pai seja a glória para todos sempre. Amém. E no final ele coloca, com estima, Paulo. Sabe, queridos, eu imagino a alegria que aquela igreja ficou quando eles receberam aquela carta de gratidão de Paulo. Quando eles puderam perceber que tudo que Paulo fez naquele lugar, eles estavam ali associados com ele. Eles tinham parte em tudo que Paulo fez. Agora vocês imaginem, quando nós passarmos a fazer isso que a igreja de Filipe fez. Quando nós, por acaso, recebemos uma carta dessa de um missionário, nós vamos ficar felizes. Se nós conhecermos pessoas que foram alcançadas pelas nossas ofertas, nós vamos ficar felizes. Mas quão mais felizes nós não ficaremos no dia que o Senhor olhar para nós olharmos para Ele face a face e Ele dizer: obrigado, filho amado, porque você se importou, porque você obedeceu, porque você ofertou a vida dessas pessoas. Sabe? E uma outra coisa que nós podemos fazer para você que não tem o chamado de ir, que você faz parte sim dessa grande comissão, é orar. Amém? Amém. A gente sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago fala isso pra gente lá no livro dele, não é verdade? Então, a prova disso, que a oração ela pode muito mesmo em seus efeitos, foi o que Pedro viveu, né? A gente entende que existem situações que só podem ser destravadas no poder da oração. Quem vive no campo, e vocês devem conhecer alguns missionários que estão no campo, e a gente entende isso, que muitas vezes o dinheiro não pode resolver, mas a oração pode resolver. A oração pode destravar coisas. E lá em Atos 12:9, a palavra nos relata que Pedro estava preso. O rei Herodes prendeu a Pedro e prendeu também a Tiago, irmão de João. Tiago já havia sido executado e Pedro ia ser o próximo a ser executado. E enquanto ele aguardava a sua execução, ele estava preso, algemado. Mas a palavra fala que a igreja orava fervorosamente a Deus. A igreja orava fervorosamente a Deus. E naquele momento, um anjo apareceu naquela prisão e libertou Pedro. Libertou Pedro. Sabe quantas pessoas nós estamos deixando de libertar em prisões nesse momento porque nós não estamos orando por elas? Quantas celas permanecem fechadas porque nós não temos orado por esses missionários? Sabe? Eles têm ido a lugares que nós não gostaríamos de ir. Irmãos que têm compartilhado a palavra em lugares que ninguém gostaria de ir. Amém? Amém. Então, todos nós entendemos que
todos nós fazemos parte dessa grande comissão. O outro tipo de pessoa que eu quero falar nessa noite é para aquelas pessoas que têm a convicção e a certeza que vocês vão. Que tem um chamado por dentro e que queima dentro de você de ir a algum lugar. Talvez o Senhor já tenha lhe dito qual seja essa nação e esse lugar. Talvez ainda não, mas você sabe porque sabe que você vai. O Senhor lhe criou com esse propósito, o seu chamado. Se o seu chamado é esse, não desista. Não desista. Em Jeremias fala o seguinte, em Jeremias 1:5. Eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta e mensageiro às nações. Amém? E vocês sabem, e na realidade eu me coloco também junto com vocês nesse momento. Para nós que temos o chamado de ir a uma outra nação, sair da nossa área de conforto, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, não é um obstáculo. Para quem realmente tem um chamado, entende para onde que você vai. Isso para você é prazeroso, você lê sobre aquela cultura, você lê a respeito daquilo. Mas o que realmente tem abafado chamados dentro da igreja são pessoas que muitas vezes usadas de forma errada, trazem palavras duras a respeito de pessoas que têm chamado de ir ao campo. Aracaju é tão grande, por que você não fica aqui? Amém. Existem tantos lugares para você visitar, para você alcançar. Sabe, queridos, quem lhe deu essa promessa não foi o homem. Se essa pessoa que fala isso para você tá tão incomodada, ela deveria ir lá e fazer, porque o Senhor falou isso para ela. Não é verdade? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos semear das nossas vidas. Vamos usar os nossos dons e talentos e sermos aprimorados. Aleluia. Sabe, hoje o campo missionário onde eu sirvo ao Senhor é em Pirambu, e eu tenho sido forjada naquele lugar. Eu tenho sido preparada para o dia de enviar. Porque o Senhor não vai enviar neófitos, não é verdade? Ele quer que nós nos preparemos antes de ir. Mas o Senhor vai levantar pessoas para ir a lugares até os confins da terra, porque Deus não olha se é a Europa, se é a América do Norte, se é a China, se é a África. Para Ele são todos filhos, são todos ovelhas que precisam ser alcançadas. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Na Bíblia nós temos 2 exemplos de missionários que para mim são são os que eu mais admiro, que é Daniel no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. E assim, muitas vezes nós temos dado desculpa. E a idade, algumas pessoas têm dado essa desculpa para o Senhor, a idade, quanto tantas outras. Mas Daniel, ele era um homem muito jovem, ele era um rapaz quando ele foi levado para Babilônia e lá ele foi um missionário. Ele honrou o nome do Senhor, ele ganhou reis naquele lugar. Amém? E Paulo, a primeira viagem missionária dele foi feita aos quase 50 anos. Amém? Então isso não é empecilho para nós. Não é empecilho, a idade não é empecilho. Amém? E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no tempo atual, nós temos 2 grandes exemplos de homens de Deus. Homens que são missionários. E que nós podemos provar dessa unção. Como eu já falei, o próprio apóstolo Bud. Né? O Senhor disse para ele, vai para o Brasil, prega essa palavra e liberta o meu povo. No momento que ele entendeu isso no Espírito, para onde que ele foi? Foi para o Rema. E lá ele estudou por 2 anos, e lá ele se encheu. E lá ele se encheu para vir para o Brasil e pregar essa palavra. Amém? E olha só, como nós somos frutos disso tudo, dessa obediência que ele teve. Ele poderia ter ouvido tantas outras vozes que falou para ele naquele lugar. A idade dele, as condições dele, ele não sabia falar a língua, e ele poderia ter ficado no Alabama mesmo, que era o lugar onde ele morava, mas ele veio para o Brasil e nós somos fruto disso. Amém? Um outro exemplo prático que nós temos, quem é daqui da igreja sabe, é o pastor Darwin. Vocês conheceram ele com a disciplina Fundamentos da Fé, e ele é um exemplo para mim de um grande missionário. Ele é um grande exemplo para nós como de um grande missionário. O Senhor disse para ele a mesma coisa. Eu tenho um chamado para você, vai para o Brasil. Ele não sabia nem onde era que ficava o Brasil no mapa. O máximo que ele ouviu falar sobre o Brasil foi em relação à Amazônia. Amém? Mas ele foi para o Rema, se preparou por 2 anos e veio para o Brasil, para depositar de tudo que ele tinha recebido naquele lugar. E sabe, queridos, nós estamos aqui, nós temos um chamado, nós estamos no dispositivo por 2 anos aqui no Rema. Aleluia! E nós vamos impactar as nações. Nós vamos tocar em lugares. E vocês estão vendo, vejam bem os seus colegas aqui em sala. Vejam bem, daqui vão sair pessoas para irem às nações. Mas aqui também vão ter pessoas que vão contribuir e que vão estar orando por aqueles que são necessários mesmo. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Amém?